Fala galera, bora de análise gráfica do mercado de criptomoedas para vocês. Falar um pouquinho sobre o Bitcoin hoje, o Ethereum, uma análise bem rápida. Falar um pouquinho sobre as notícias, amanhã tem cúpula na Casa Branca sobre criptomoedas. Segundo fontes, Trump vai falar sobre a reserva estratégica dos Estados Unidos, explicar quando, como vai ser, quantidade também. Então tem coisa muito boa vindo aí na sexta-feira para o mercado cripto. Mas hoje o mercado pode ficar um pouquinho mais tenso do que o normal, porque os indicadores ali de curto prazo já começaram a ficar um pouquinho esticados. Vou mostrar para vocês direto no gráfico, mas antes já se inscreve no canal que eu estou postando essa análise diariamente. Então, começando com o Bitcoin, pessoal, o Bitcoin chegou a bater valores acima de 92 mil dólares de madrugada. Bitcoin segue forte. Não tem como negar que o Bitcoin está forte. Muita gente está no pânico falando que a gente começou um bear market, mas não faz sentido nenhum. Bitcoin agora acima de 90.800. Ele tem uma resistência aqui interessante que vai coincidir justamente com o pico que ele fez no domingo. Então tome cuidado que o Bitcoin provavelmente vai bater aqui na região perto de 94 mil dólares e tem uma resistência. Bitcoin chegando em 94 mil dólares, ele vai ter dois caminhos. Ou ele vai lateralizar, coisa que eu não acredito, ele lateralizando aqui, batendo na região de 90, voltando lá, afunilando, para daí decidir se rompe essa linha ou não, ou ele vai realmente romper direto. Acredito que ele pode romper direto porque o mercado realmente vai ficar um pouquinho eufórico amanhã. Dependendo do que o Trump falar na cúpula amanhã, o mercado vai subir com força. Eu acredito que ele vai deixar o mercado otimista, vai confirmar a reserva, vai falar sobre a reserva, como vai ser, o que eles vão comprar, como vão comprar. Então fiquem espertos que amanhã pode ser um ótimo dia. Qualquer correção como essa que está tendo agora do Bitcoin saindo de 92 para a região de 90 e 700 é interessante para você que está com muito caixa, está com medo, e aportando, porta de leve, foca no Bitcoin se você está com medo, que não tem erro. O Bitcoin, por exemplo, se ele cair agora do momento atual para regiões dos fundos, ele vai corrigir 10% aí. A maioria das altcoins, se elas caírem com força, elas vão corrigir muito mais. Então foca no Bitcoin. O Bitcoin está testando também toda essa região de suporte que ele trabalhou de novembro para cá, né? Então é uma região interessante aí para você ficar de olho, porque além de estar testando essa região de suporte, recuperando essa região de suporte, pode ser também uma resistência. Eu não acredito que o Bitcoin vá perder esses fundos aqui, já mostrou muita força compradora nessa vela do dia 4, nessa vela do dia 28 de fevereiro. E tem margem aqui para subir no RSI de um dia. Ficaria de olho aqui no RSI de uma hora, que a maioria das moedas já começou a ficar sobrecomprada. Então pode ser sim que o Bitcoin hoje corrija um pouquinho, fique nessa região que eu falei até 90 mil dólares, ou pode ser que ele vá subir para repetir esse pico aqui que foi, né, no dia 2 de março, o Bitcoin batendo em 94 mil dólares. Faz um tempinho que eu não falo aqui da dominância do Bitcoin, mas a dominância do Bitcoin segue estável nas máximas, né? Teve esse pico muito agudo aqui em 64%, mas ela segue estável aqui nas máximas, nessa região de 61%, batendo recasa ali de 60, 61, 60, 61. Ele está interessante porque o Bitcoin segue muito forte. Isso mostra a importância de você aportar mais no Bitcoin do que nas outras moedas. Ethereum aqui nem se fala, a dominância do Ethereum abaixo de 10%, se consolidou inclusive abaixo de 10%, infelizmente. Ela tem esse suporte que é essa linha verde, que vem testando aí desde 2023. Chegou a romper para baixo aqui no ápice daquela pequena alt-season que a gente teve ali em novembro, dezembro, mas eu acredito que ela deve testar novamente aqui a região de 58% nos próximos dias. O Trump já falou que a reserva vai conter altcoins e eu acho que não faz muito sentido, eles deveriam, né, ser mais cautelosos, brigar ali pelo Bitcoin. As altcoins são muito voláteis, muitas delas não têm fundamentos, então focar no Bitcoin seria interessante para o governo americano, mas quem sou eu para falar o que é bom ou não para o governo americano, né? Então, na minha opinião, o mercado vai acabar ficando um pouquinho eufórico amanhã, as altcoins vão subir um pouco mais do que o Bitcoin, Ethereum vai recuperar parte do preço. Na minha opinião, né? Tem que tomar cuidado, por isso que eu falo para vocês, foca no Bitcoin, porque se acontecer algo fora do esperado, às vezes o esperado é tão óbvio que as coisas acontecem ao contrário.
você se protege um pouco com o Bitcoin. Mas a dominância do Bitcoin pode sim voltar aqui para regiões de 58%, fazendo com que a maioria das altcoins subam aqui o dobro, pelo menos, do que o Bitcoin aplicar de alta. Vamos dar uma analisada aqui no Ethereum, pessoal. O Ethereum pode estar confirmando uma possível região de fundo. Fez um fundo descendente aqui em relação ao dia 3 de fevereiro para o dia 4 de março, fez um fundo descendente, mas recusou com muita força, não teve continuidade de baixa, aceitou essa região de suporte aqui, que foi de janeiro de 24, toda essa região aqui de agosto, setembro de 2024, então deve voltar a subir aí nesse ciclo. Acredito eu que deve voltar a subir. O Ethereum está com uma correção muito forte, já desde o dia 5 de dezembro começou essa correção e não sobe desde lá. Tem aquelas altas que a gente chama de voo de galinha, mas deve engatilhar agora momentos de alta, deve começar a liquidar as posições shortadas acima. Eu acho que o Ethereum está numa região muito descontada, fez uma sobrevenda no RSI diário, mas se a gente olhar aqui no RSI de uma hora, tem que tomar cuidado, né? Porque o mercado tende a repetir alguns fatores. Então, o Ethereum pode ser que ele esteja um pouquinho caro no curto prazo. Ele já fez uma sobrecompra aí no dia 2 de março no 1 hora e depois corrigiu. Agora está fazendo exatamente uma sobrecompra também numa hora, porém com um pico bem abaixo, coincidindo com esse pico aqui do dia 1º de março. Então o Ethereum pode dar uma lateralizada aqui, pelo menos até amanhã, para daí a gente ver o que vai acontecer. Lembrando que se o mercado for muito, mas muito otimista amanhã, o Ethereum suba com muita força, tem a resistência dos 2.800. Essa resistência dos 2.800 é muito forte, mas ele testando essa região de $2.000, até inclusive operou abaixo de $2.000, mas o mercado voltou com muita força. Então, testando essa região, as últimas vezes que ele testou no passado, ele teve força para voltar aqui em 2.800. Então podemos ver o Ethereum novamente aí em 2.800 num futuro próximo. Não acredito que vai ser essa semana, não acredito que vai ser na sexta, tem que vir coisa muito boa mesmo na reunião amanhã, e eu acho que não vai vir coisa tão boa quanto muita gente está esperando. Ele vai apenas explicar, vai falar um pouquinho sobre reserva estratégica. Eu acho que o FOMO mesmo aconteceu no domingo. O FOMO não vai rolar amanhã com tanta força. Espero que role, estou bem posicionado, mas se não rolar também, a gente está prevendo isso daí. O Ethereum tem algumas resistências de curto prazo, se a gente pensar que é a região aqui de 2.400, essa linha de tendência de baixa, e tem a linha de tendência de baixa master, né, vamos chamar assim, que é essa linha aqui, que o Ethereum ficou várias vezes testando. Então o Ethereum pode sim bater aí amanhã, durante o final de semana, talvez semana que vem, 2.600 aqui, para daí sim testar a região de 2.800. Se for algo muito bombástico que o Trump fale amanhã, daí a gente pode ir direto para a região de 2.800 para daí capturar futuramente aí regiões acima e começar a reverter esse movimento de baixa. É interessante que o Ethereum comece a reverter esse movimento de baixa. O 4 horas tem margem para subir ainda, então pode ser que a gente veja assim o Ethereum 2.600, 2.800 amanhã. Eu acho que 2.800 é mais improvável, mas 2.600, 2.500 pode ser bem provável sim. As notícias que eu queria mostrar, né, para vocês é o que eu já estava falando, que é o Bitcoin pode movimentar 5.000 após a cúpula de criptomoedas da Casa Branca, que vai ser amanhã. Já confirmaram que o Trump vai discursar, vai falar sobre o mercado de criptomoedas amanhã. Outras notícias aqui também que a gente está vendo bastante é o medo de Wall Street aí em relação à política do Trump com criptomoedas. Isso daí é interessante porque as pessoas estão tirando dinheiro desses investimentos tradicionais que não dão rendimento nenhum. Essa é uma realidade. Mal cobre a inflação em alguns bons investimentos quando a inflação do país ainda é real. Estão tirando para colocar em capital de risco. Um capital, um mercado bem mais promissor, que é o mercado de criptomoedas, ainda mais que a gente tem aí uma possível adoção dos Estados Unidos como uma reserva estratégica. É natural as pessoas tirarem dinheiro do tradicional e colocarem no risco para surfar essa oportunidade do século, que eu chamaria. A análise de hoje foi bem rápida. O que eu peço para vocês é deixa o like e se inscreve no canal, que eu estou postando essa análise todo dia. Vou ver se amanhã eu pego aí um apanhado de altcoins logo cedo para vocês ficarem de olho antes do anúncio ali do Trump. Abraço pessoal, bom dia a todos.